Alô, meus amigos são paulinos, bom dia a todos vocês. Bom dia ao pessoal que nos assiste lá de Portugal. Várias pessoas sempre me dizem que assiste de Portugal. Meu bom dia a todos vocês. O meu bom dia especial também ao pessoal que nos assiste da Itália. Temos pessoal que nos assiste na Itália também, pessoal do Japão. Meu bom dia hoje vai para vocês aí, tá? Gente, ainda com a dor da derrota amarga que foi no sábado, né? Estamos de volta aqui. Hoje eu queria comentar a respeito de uma coisa que eu assisti durante essa madrugada aí, na Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News, né? Um comentário do Fausto Favara e do Flávio Prado. Então eu anotei alguns tópicos aqui para vocês terem uma noção exata do que foi dito, para vocês entenderem o que eu vou dizer daqui para frente. O Fausto Favara, comentarista da Jovem Pan, disse o seguinte, que o torcedor do São Paulo está cansado, né, que o Morumbi estava em silêncio no jogo contra o São Bernardo, que a torcida não tem um grito único, que os únicos que têm um grito único são as torcidas organizadas do São Paulo. Que o São Paulo perde muito na questão técnica, o São Paulo não conseguiu acertar uma jogada, errando passes, e deu parabéns à preparação física do time do São Bernardo, dizendo que o time é muito rápido também. O Flávio Prado, por sua vez, veio e disse o seguinte, que faltou o apoio do torcedor na derrota, né? Que o time que empurra a torcida, não é a torcida que empurra o time aqui no Brasil, e que no São Paulo, com o São Paulo está acontecendo isso, que naturalmente o São Paulo acabou sendo vaiado, né? Diz também que o São Paulo perdeu para o Corinthians e para o São Bernardo em casa, tá notório, a gente sabe, né? Lembrou que o Guarani ontem também deu uma surra na Inter de Limeira, fora de casa, por 5-0, para a gente ver a fragilidade que é o time da Inter, né? E a Portuguesa vai cair, que foi a outra goleada que o São Paulo deu, né? E a expectativa deles é que o São Paulo não tem time para ganhar nem o brasileiro, nem o paulista, que só um tropeço com o Água Santa, que tem o mesmo número de pontos, o São Paulo pode tropeçar no Água Santa, melhor dizendo, com o mesmo número de pontos, né, que está. E que essa decisão aí de final de semana, que todos os jogos vão ser no mesmo horário no domingo, tá, gente? A última rodada do Campeonato Paulista. E que nesse jogo, Água Santa, São Bernardo e São Paulo Botafogo não tem favoritos. Eu também acredito que não tem favoritos. Que o São Paulo pode ter chances no Paulista, se passar, né, eventualmente a gente acha que vai pegar o Água Santa e vai passar pelo Corinthians, né? Vai jogar com o Corinthians, não sei se passa do Corinthians nem do Água Santa, para falar a verdade, viu? Que na Copa do Brasil o São Paulo seria eliminado e que no Campeonato Brasileiro sem chance, Libertadores se contentar em conseguir uma classificação para Libertadores, que a Sul-Americana talvez fosse um objetivo mais factível, né? Bom, lembraram também que o São Paulo tomou 9 gols aí nesse campeonato e o segundo de escanteio seguido desse jogo aí. Lembraram que o São Paulo agora comemora a renda, que o São Paulo comemora a apresentação de jogadores, mas título que é bom não é nada, né? Não tem. O Flávio não, como é que é o nome dele aqui? O Favara, né? Fausto Favara, disse o seguinte, que o grande título do São Paulo foi em 2008, o Campeonato Brasileiro, porque o paulista e o sul-americano não foram muito. Eu também acho que não são de grande representatividade, né? Só que o Flávio Prado chegou ao ponto de dizer que o São Paulo está no fundo do poço por comemorar apresentações de jogadores, por comemorar renda, né? E sobre o Rogério Ceni e o tipo de jogo que o Rogério Ceni escolheu para o São Paulo, não falaram absolutamente nada. A única menção que fizeram ao Rogério Ceni foi a seguinte, que a torcida poderia estar achando que no caso da vitória sobre o Inter, a Inter de Limeira,
e sobre a Portuguesa, o Rogério teria encontrado o melhor time. Bom, não vou entrar muito na questão da torcida ter comemorado a renda, porque a gente está vendo que a torcida que carrega o time do São Paulo, se não fosse a torcida do São Paulo, o São Paulo já havia caído para a segunda divisão e o São Paulo estava pior do que está. Basta ver a luta que a torcida estava para escalar os jogadores que estavam melhores, né? E a torcida acabou conseguindo escalar alguns, mas ainda continua tendo o Nestor no meio do campo, né? Outra coisa que chamou a atenção, eles falarem da preparação física, falarem, né, que eles correm muito, os jogadores do São Bernardo, e do São Paulo parecia que tinha entrado depois de comer uma feijoada. Então a gente vê o seguinte, o que a gente observa disso daí? Ó? A gente observa que a preparação física do São Paulo, está todo mundo vendo que está horrorosa, né? O segundo aspecto que a gente vê é que eles não falaram do treinador, eles culparam todos os jogadores, né? Culparam todos. Eles culparam a torcida que não ajudou, culparam a torcida que comparece ao estádio e fica muda, segundo eles, estou dizendo. Culparam o São Paulo comemorar apresentações, culparam o São Paulo apresentações de jogadores, culparam a torcida do São Paulo comparecer ao estádio, ficar quieta. E culparam a torcida vaiar. Quer dizer, é toda a culpa. Claro que esse da preparação física também cai sobre o departamento médico, né? Que é o nosso DM lá do São Paulo. Claro que é muito, muito legal, né? Essa crônica esportiva aí, joga a culpa em cima de todo mundo, mas preserva o mal. O mal que eu digo é preservar o que está errado no São Paulo agora. O que está errado no São Paulo, se tudo está errado e eles não falam do técnico, é porque o erro está aí. E o grande exemplo para o São Paulo, nesse jogo com o São Bernardo, estava na cara dele. Era Deus mostrando para o São Paulo o que o São Paulo tem que fazer. O São Bernardo, de cara para ele. Se eles estão reclamando que o São Paulo não tem técnica, que os jogadores do São Paulo são tudo meia boca, e que o São Paulo não tem o que comemorar, enfim, pôs para baixo todos. Culpou todos, culpou a torcida, culpou a falta de preparação física, culpou os jogadores que estavam desatentos, de fato estavam mesmo, que não correram o suficiente, ou melhor, até correram, mas correram errado, né? Culpou os jogadores que estavam desatentos, que não têm técnica, culpou todos, da torcida até o presidente. Eles mencionaram que o presidente disse a eles que o presidente não pode falar que o São Paulo não tem chance de disputar campeonato esse ano, porque senão a torcida vem para cima dele. O Flávio disse isso, né? Então, veja só faltou falar do Rogério Ceni. Por quê? Por que faltou falar do Rogério Ceni? Faltou falar do Rogério Ceni porque estão preservando ele. Essa é a nossa mídia, né? A mídia anti-São Paulina. Culpa todo mundo, mas o treinador, que é o responsável pelo time, não culpou. Achei muito engraçado isso aí. Ninguém culpou o Rogério Ceni. Como se o São Paulo tivesse feito uma partida excepcional no aspecto tático, quando nem tática a gente viu. Não é verdade? Então vejam só, por que o exemplo estava ali na frente do São Bernardo? Porque o São Paulo tem que trocar essa filosofia que o São Paulo está. Eu também sou contra contratar mais jogadores, não vai resolver o problema. Não adianta trazer outro Daniel Alves, trazer Raí para pôr ali na direção de futebol. Não é isso que vai resolver o São Paulo. O São Paulo tem que se amoldar à qualidade técnica dos jogadores que ele tem no momento. Buscar um técnico que saiba extrair o melhor dos jogadores. Outra coisa, a diretoria do São Paulo tem que chamar todos, a consciência de que o São Paulo não pode jogar indo para cima do adversário com uma defesa mal montada como o São Paulo tem e com desfalques que o São Paulo tem. O São Paulo precisa de uma reengenharia, um novo olhar para a realidade. É tacar um 3-5-2, fechar a casinha, jogar no meio campo com 3 volantes, 4 volantes se for preciso, e deixar lá na frente brigar, Caleri, Luciano, Abreu o Rato pela direita,
abrir um outro pela esquerda. O São Paulo tem que jogar assim, nesse momento, para começar o Brasileiro, com cuidado, fechando a casinha, defensivo, lutando por cada bola, dividindo ali no meio do campo. Para isso tem que entrar também Neves, tem que entrar também Luan, que eu sempre troco o nome, né? Começa por aí e manter o Mendes, pelo menos 3 zagueiros ali para fazer aquela proteção para a zaga, já que a zaga não consegue ganhar de ninguém, nem na corrida, nem de cabeça. Para começar a disputar um campeonato com chance de chegar. Não digo que vai ser campeão, mas que brigue por um campeonato, que faça pontos. A gente tem que lembrar que no Campeonato Brasileiro, o ponto que se joga lá contra o Cuiabá vale o mesmo que se joga contra o Flamengo. Tem que se fazer pontos. Então, precisa acabar com essa cabeça desse técnico nosso aí, precisa mudar de técnico. Você tem que tirar essa filosofia desse técnico de ir para cima a todo custo, sem jogador. Eu não posso atacar sem armas. Quando o adversário tecnicamente é superior, eu tenho que arrumar meios, eu tenho que ser eclético, ter um baú de tática, né? Mas manter como base o 3-5-2. O São Paulo sempre deu certo com o 3-5-2. Eventualmente, quando o time não estiver encaixando com o outro, ter a opção já treinada para aquilo, para mudar taticamente o jogo, até com os mesmos jogadores, como os grandes técnicos fazem. No São Paulo, o problema é técnico. E por que a imprensa sempre endeusa Rogério Ceni? Pelo respeito que ele tem como grande ídolo, de saber que ele, né, o ego em pessoa, que ele não volta atrás de suas decisões. Até fiquei espantado depois dessa intervenção da diretoria que houve aí, certamente, em que ele voltou atrás de algumas coisas, escalou o Galopo, o Luan, né? Mas ele não é o costume dele. Então, não vai adiantar com esses caras meia boca. Você troca o David por outro qualquer de outro time aí, ó, e é a mesma coisa. A única diferença que tem é que, por exemplo, o que eu dizia que estava ali na frente, o exemplo para o São Paulo seguir, é o São Bernardo. O São Bernardo, com um time de jogadores limitados tecnicamente, como os do São Paulo, consegue pela tática, pelo sistema de jogo, se equiparar aos times grandes, né? Está aí mostrando que é possível, com jogadores tecnicamente limitados e com uma folha salarial mais baixa do que os grandões, chegar junto. Mas esse é o paulista, eles estão tendo o mesmo tempo de preparação, né? Estão tendo o mesmo tempo de preparação. Então não tem desculpa. E mesmo que não fosse, não justifica o São Paulo, que deve ter uma folha de pagamento 10, 15 vezes maior que a do São Bernardo, não justifica. Não justifica mesmo. Tem que ganhar sempre pelo que ganham os jogadores, o São Paulo tem que vencer sempre. Então, esse é o grande problema do momento do São Paulo. É o São Paulo se olhar para dentro e chegar, a diretoria tem que entender. Eu sou Muricy, você que está aí, você tem que falar a verdade. Você tem que abrir o olho aí. Você está vendo que não dá. Então chega e conversa com a diretoria, com o Belmonte, conversa com o Júlio, conversa com os outros da diretoria, para explicar que não adianta sair para cima, não adianta sair para cima de time que está bem treinado. O São Paulo não está bem treinado. E time, quando não está bem treinado e tem jogadores limitados, quem tem que montar o esquema de jogo que possa levar a equipe adiante, pelo menos com algum sucesso relativo, é o treinador, que tem que achar opções para isso. Não adianta continuar como o São Paulo está com essa filosofia do Rogério, de ele colocar só para jogar quem tem afinidade com ele, enfiar o Nestor lá e não tirar mais um cara raquítico. A gente chamava atenção aqui, a gente chamou atenção aqui já, na live de sábado de manhã, a gente falou, avisou que o time do São Bernardo era um time físico, que o Nestor não dava para jogar, porque não aguenta um sopro. Eu falei isso. Mas só o Rogério que não prestou atenção nisso. Depois ele vem nas entrevistas coletivas dele e parece que ele conhece o outro time mais que o treinador do time. Só que ele não arruma um antídoto. Ele é iniciante, gente. O Rogério não tem capacidade, competência técnica ainda, competência profissional ainda,
para ser treinador do São Paulo. Um dia vai ter. Agora o São Paulo precisa de um técnico experimentado, com 20, 30 anos de bagagem aí, um técnico que tenha conhecimento, ou um técnico novo que tenha uma filosofia de jogo definida. Um time como o São Paulo Futebol Clube, que tem mais de 36, acho que tem 36 jogadores no elenco, é um dos melhores, entenda bem o que eu vou dizer, né? Aliás, não é nem o nome melhor, é um dos maiores elencos do Brasil. Esse time que tem sempre 12, 13, 14, 15, 16 no departamento médico, esse time tem que ter uma maneira definida de jogar. O time não pode, cada vez que vai pôr um jogador, então, como é que vai fazer? Vai fazer uma substituição? O time não tem jeito de jogar? Aquele jogador tem que entrar. O cara que vai substituir alguém durante a partida já tem que entrar sabendo o que vai fazer. Então, o time tem que ter uma maneira, né, definida de jogar, tem que manter aquele padrão. Se o Rogério não consegue dar isso, como é que ele vai fazer uma substituição? Não é? Porque o jogador que vai entrar não sabe o esquema que o time está jogando. Então tem que se definir um padrão de jogo, um padrão cauteloso, defensivo, que o 3-5-2 pode muito bem proporcionar ao São Paulo. Gente, é isso. Bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Boa semana, né? Começando a semana, né? Jogos agora só domingo. Fiquem com Deus. Tchau.